Profiautos, Fortaleza, Ceará. Obrigado pela pergunta. O carro H, o simulador funciona bem com a planar, Alfredo? O carro a gás, ela simula a lambda, né? Ela elimina praticamente o sinal da lambda, né? Agora o certo é fazer o kit gás completinho, né? O certo, homologado, mas geralmente os kits a gás estão eliminando a lambda. Então tanto faz se é convencional planar, se está eliminando o sinal da lambda, não resolve nada. Mas geralmente uma lambda planar num sistema a gás, se tiver ok, possa funcionar melhor. Olha que pergunta interessante do Auto Center, especialista Belém, do Pará. A sonda lambda com resposta lenta em uma temperatura de 300 graus Celsius, ela pode ativar o sistema de partida de frio a frio nos veículos flex? Eu acho que o sistema de partida a frio nos veículos flex, ele não é acionado pela lambda, né? Ele é acionado pelo plug eletrônico, né? Um dos sinais que a gente mais importantes é pegar é o sensor de temperatura da injeção. É dali que eu vou comandar aquela injeção de gasolina antiga dos carros a álcool, o reservatório, a bombinha e injeção de gasolina, né? As partidas frios mais novas agora vêm com uma resistência e aquece a flauta. Então antes aquece o combustível ali na ponta, próximo da flauta, né? Então a partida a frio está mais ligada ao sensor de temperatura do que a lambda. Tá certo. Olha que pergunta. É uma pergunta que ainda acontece, a pergunta do Altec, Centro Automotivo, Belo Horizonte, Minas Gerais. Os fios da sonda lambda podem ser soldados? Alfredo responde. Não, você não quer responder? Eu vou responder. Não pode. Não pode de forma nenhuma. Isso é uma coisa que a gente sempre tem falando. Por quê? Porque ali os fios, a sonda, ela já trabalha com uma resistência que é muito baixa, é muito fraca, é menos de 1 volt, gente. Então, se cria alguma resistência à milivoltagem, essa tensãozinha, atrapalha o bom funcionamento dela, que já não é legal. Qualquer marca, qualquer funcionamento, é menos de 1 volt. Então, essa tensão, se você coloca uma solda ali, ela pode até funcionar por uns dias, mas tem um envelhecimento precoce, né? Na solda ali, e aí com 20 dias, 30 dias, ela vai perder o sinal que é da sonda, ok? Só para complementar essa pergunta, por coincidência aqui, nós estamos com a Universal aqui na minha mão. A lâmina é todinha montada sem solda nenhuma, né? Com exceção de solda laser na carcaça, mas tudo isso aqui é climpado, não tem solda. E olha, interessante que vocês façam isso na Universal, tentam espaçar as emendas. Olha o kit que a gente oferece, quase é imperceptível a emenda dos fios, tá? Não façam uma emenda com fita isolante, vai criar umidade, vai criar resistência. Esse termocolírio já vem no kit, ele já tem um adesivo proporcional a isso. Tá? Então, olha que bacaninha essa emenda feita no Universal. Então, não pode soldar, como o João falou. Não pode soldar, está aqui nessa câmera, é melhor. Não pode soldar, né? E faça uma emenda assim, olha, quase imperceptível. Tenta deslocar a emenda para que não fique tão volumoso. Põe a capa por cima, basicamente você nem percebe que essa lâmina foi emendada. Tá? Olha que bacaninha que fica. Ah, mas eu não gosto de emendar o fio, isso me incomoda. Perfeito. Você tem a lâmina já pronta para isso, tá bom? Pergunta. Shop Diesel, Campo Grande. Dos motores de diesel, a sonda já está sendo usada? Já, nos veículos né? Tanto no caminhão está vindo aí. Aí um sistema com injeção de ureia, catalisador, lambda. Mas nos veículos já com Common Rail, já está vindo lambda. Então ainda no Brasil, praticamente vocês não vão perceber ainda, vai demorar um pouco. Mas em um veículo a diesel também. Porque o que faz esse bichinho aqui, a inteligência dele? Ele mede qualquer combustível, que ele mede o quê? Oxigênio. Oxigênio, gente, está em todo lugar, em toda a mistura. Seja ela qual for, gás, flex, álcool, gasolina, diesel. Por quê? Eu só vou medir oxigênio. E eu não sei se vocês lembram quantos por cento de oxigênio nós temos no ar. Vocês lembram disso? Então, em torno de 21% nós temos de oxigênio no ar. Então ele está presente sempre em qualquer mistura, independente do combustível. O Moura de Santa Cruz do Capibaribe,
ele está fazendo uma pergunta a respeito do Corsa, né? 99, às vezes a alteração da aceleração, isso pode ser um defeito da sonda lambda? Pode, mas pode ser N coisas, né? Não precisa ser a sonda. O ideal é você fazer uma varredura, né? E é muito comum esse defeito em sensor de velocidade do Corsa, tá? Sensor de velocidade pode pode ser uma das causas, mas como o João falou, tem que verificar tudo, né, João? Tem que verificar tudo. Prof. Alves, qual a referência da sonda lambda do motor Fire? Aí é aplicativo, né? O motor Fire é o sistema do motor. Ele não é porque é Fire ele vai identificar qual que é a lambda, tá? Então, o motor Fire é uma outra concepção de motor diferente. E você tem que olhar o aplicativo. Às vezes o Fire usa planar, às vezes usa convencional. Então vocês têm que olhar pelo aplicativo. Aquele carro, motor tal, 1.3, 16 válvulas usa um sistema de injeção, 1.3, 8 válvulas usa outro sistema de injeção. Os motores são Fire, né? Então, o comando vem do sistema de injeção. Então aí que você tem que identificar pela aplicação, tá? Não é porque é Fire ou porque é Flex, usa aquele tipo de lambda, tá? Não é tão simples assim. Como é que é a pergunta aqui? Dá um alô pro Lucas Faedo. O Lucas Faedo, da Bahia. Alô. Alô, fala Lucas. Alô? Tudo bem, Lucas? Tudo bem. Oi, tudo bem. Pode falar a sua pergunta. Eu gostaria de saber se o veículo sem catalisador O que acontece? altera o sinal da sonda. Tá. Boa pergunta. Então, o catalisador, sem catalisador, primeiro que nós estamos fugindo à regra, à lei, né? O carro saiu com aquilo, ele foi projetado com catalisador. Se eu tiro o catalisador, muda o fluxo de gases no escapamento. Foi projetado com aquela resistência que é a própria cerâmica que está do catalisador. Então, se eu tiro o catalisador, o fluxo de gás vai passar muito rápido, pode alterar, passar pela lambda, nem perceber. A lambda não conseguir ler, por exemplo, né? Então, tirou o catalisador, além de estar infringindo a lei, você vai estar poluindo mais, o comportamento do carro muda em função do fluxo de gases, tá? Então, pode alterar sim o sinal da lambda. Altese, Rio de Janeiro. Nosso amigo Altese lá do Rio, Alfredo, meu xará, vocês estão bem aí? Tem diferença nas duas sondas lambda da GM do Prisma Celta. Esses carros vêm com duas. Sim, tá? Então tem a GM está caprichando também, né? Ela tem duas lâminas com o mesmo conector. Geralmente quando o carro tem duas lâminas, antes e depois do catalisador, eles mudam o conector para você não trocar. Você não fazer a troca. Mas tem carros que vêm com duas e vêm com o conector igual. Então, o motor 1.4 está tendo até recall na questão da lambda em alguns veículos. Saiu agora uma notificação da GM com recall no motor 1.4. Mas geralmente às vezes algumas lâmpadas são iguais o conector, as duas lâmpadas. Fora de Deville, existe alguma solução para os carros de GNV convertidos para GNV para que não acuse mistura cobre na central? Carro a gás, meu amigo, é um problema. É problema, né? E eu não faria, né, carro a gás, mas tudo bem, mas tem que ter o carro a gás, vai funcionar desse jeito. Agora, controlar a mistura, aí tem que fazer bem feito, né, gente? Eu acho que esse é o caminho, né? A gente pode ter, alguns amigos conhecem bem o gás, muito mais do que nós, talvez, a gente possa até ajudar um pouquinho mais e resolver isso para vocês, mas normalmente o kit a gás bem feito não vai ter esse tipo de problema, tá bom? O que mais? Minas, Peças Januária, Minas Gerais. Obrigado pela pergunta. Qual a diferença da sonda que trabalha que a ponta fica vermelha e a outra preta? Entendi essa pergunta. Também não entendi, não. Qual a diferença da sonda que trabalha que a ponta fica vermelha e a outra preta? Eu não entendi essa pergunta. O que existe aqui, geralmente, gente, às vezes é a contaminação da lâmpada. Realmente fica muito preto, o acúmulo de óleo ou combustível não queimado, fica nessa região. Você pode ver meio esbranquiçado.